Boa noite, meus irmãos. Gente, nem parece, o tempo passou, mas tá voando mesmo, né? Poucos meses atrás nós estávamos falando sobre avivamento. Lembra que eu compartilhei com a igreja, com vocês, sobre avivamento e vários tipos de manifestação do Espírito Santo na história, trazendo refrigério, trazendo é, conversões e regado com poder. E este mês de junho eu quero compartilhar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo aqui na Terra. Até mesmo porque, para que haja avivamento, nós precisamos muito de buscar, clamar que o poder do Espírito Santo seja derramado na nossa geração de forma inédita, verdade? Porque nós precisamos muito dele, desse poder, dessa capacitação. Não é possível, não é possível haver avivamento sem esse derramar do Espírito Santo. Então vamos meditar juntos, né? Nessas 4 semanas que se seguem, vamos meditar juntos sobre isso para sermos encorajados e animados a buscar o poder do Espírito Santo. Bom, mas afinal, o que é mesmo esse poder, né? Fala-se muito de maneiras diferentes, com a pessoas têm diferentes maneiras de olhar, e eu vou falar para vocês como eu enxergo o poder do Espírito Santo. Primeiro, que fique bem claro que o Espírito Santo não é uma força, né? Ele não é um poder em si. Ele é uma pessoa. A gente vai estar falando mais e mais sobre isso, mas ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Não vamos focar muito na pessoa do Espírito Santo hoje, não. Né? Mas só lembrando, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma luz, ele não é um poder. Ele é uma pessoa, ele é Deus cheio de poder. E dessa forma, entendendo que ele não é um poder em si, no sentido de que ele é muito mais que isso, a gente não pode manipular o Espírito Santo, a gente não pode manipulá-lo, mas tratá-lo como Deus e a pessoa maravilhosa que ele é. Esse poder do Espírito Santo é, na verdade, uma capacitação. A gente chama de poder, mas é uma capacitação. É algo que vem de fora de nós mesmos, não está em nós, e nos capacita, nos impulsiona a fazer coisas que normalmente nós não faríamos, não teríamos condições de fazer, né? Não teríamos essa capacidade em nós mesmos. Mas a capacidade para quê? Bom, para várias coisas, mas vamos falar aqui. É uma capacitação para enfrentar as lutas, as adversidades, as dificuldades, os embates com as trevas, para resistirmos quando somos atacados por outras pessoas também, ou magoados, feridos por outras pessoas. Então a gente, com esse poder do Espírito Santo, nós não jogamos isso para dentro de nós, mas nós somos protegidos contra as adversidades deste mundo. Não quer dizer que a gente não passe por elas, mas passamos por elas protegidos. Nossa alma, nosso espírito, nosso interior, nosso homem interior é protegido. Ele sofre, sim, ele é abalado, mas ele não é derrotado. Então, essa capacitação é o poder do Espírito Santo. Não somos dessa forma envenenados pelo mundo, né? Nós também somos capacitados, empoderados para representar Jesus, para sermos um testemunho dele aqui onde nós andamos, né? Para que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus, ver o Cristo em nós. Manifestamos em bondade, misericórdia, justiça, amor, longanimidade, paciência e por aí vai, né? Os frutos do Espírito, como já está lá em Gálatas.
Então, e essa é a representação do próprio Jesus, né? Lembra sempre, né? Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, andam numa unidade perfeita, né? Que a gente não consegue compreender o nível de unidade, né? Eles são um, mas são três pessoas distintas. Bom, então o Espírito Santo nos capacita para representar Jesus aqui na Terra, porque depois que ele se foi, ressuscitou e subiu ao Pai, nós somos os pequenos cristos aqui na Terra. As pessoas olham para nós e enxergam o Evangelho, enxergam a bondade de Deus, né? E o Espírito Santo também nos dá poder para andarmos em santidade, que é algo que não conseguimos de nós mesmos, não conseguimos sozinhos, na nossa própria força. Então, nós somos capacitados, nós somos empoderados, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo para sermos verdadeiros cristãos aqui neste mundo, até Jesus voltar, não é mesmo? Jesus lá no livro de João, Jesus já estava, veja bem, Jesus já estava prestes a ser morto. Os dias dele já estavam no final, né? Então ali João é o apóstolo, o discípulo, que escreve muito do coração de Jesus, do coração de Deus para nós. E especialmente nos capítulos 14, 15, 16, Jesus fala muito, ele prepara os seus discípulos para a partida dele, mas ao mesmo tempo ele dá um sabor de, olha, vem algo melhor ainda. Olha, eu tô indo, mas eu vou enviar o outro consolador. Veja bem, vocês não vão ficar órfãos. Vocês estão ligados na videira. Ele fala no 15, né? Vocês estão ligados na videira. Eu sou a videira. Mas quem liga vocês à videira é o Espírito Santo. É ele que faz essa conexão, essa conjunção, essa essa perfeita recolocação dos ramos, dos galhos, né, no tronco. É o Espírito Santo que faz de forma tal que vocês também serão um comigo, Jesus falando, né? Vocês também serão um comigo e com o Pai, com o Espírito. Mas quem faz isso é o Espírito Santo, através do seu poder misterioso, né? Que a gente não consegue entender completamente, a gente entende em parte. Como Paulo mesmo fala, olha, nós vemos em parte. Nós vemos de maneira um pouco difusa, não é muito clara, mas a gente vê o suficiente para ter fé e continuar caminhando na certeza de que o Espírito Santo que foi enviado por Jesus Cristo está em nós. Então, eu vou ler aqui essa parte em João 14, versículos 15 e 16. 14. Que diz assim: que diz o seguinte, 15, espera aí um pouquinho, tenha paciência comigo. Sim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Presta atenção aqui, gente. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. Então Jesus está aqui, colocando assim, ele e o Espírito Santo são não é só o Espírito Santo que é consolador, o Pai também é, o Filho também é, mas Jesus diz, olha, esse vai ser melhor ainda, em outras palavras. Por quê? Porque ele não terá as limitações que Jesus, né, no caso, ele não fala com essas palavras, não. Eu estou parafraseando, né? E colocando em contexto aqui todo o livro de João e os evangelhos. Então ele diz assim, olha, vai ficar melhor ainda.
Porque esse outro Consolador, ele tem possibilidades que eu não tenho. Porque Jesus, como homem andando na terra, ele não podia estar dentro de nós. Ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus não podia, ele tinha um corpo físico, lembra, né? Então, mas o Espírito Santo, ele vai fazer obras através de vocês maiores do que eu fiz aqui. Então, Jesus está preparando, criando nos seus discípulos uma expectativa. Olha, vem coisa melhor, vem coisa melhor. No reino de Deus é assim, vai ficando cada vez melhor, porque lembra que a revelação de Deus, ela é progressiva, né? E Deus não dá tudo de uma vez, que a gente não aguenta. Então ele vai, aos poucos, desdobrando a revelação de quem ele é, da graça, da bondade, da grande misericórdia dele em nos enviar o Espírito Santo. Ele também fala para nós, ainda em João, no capítulo 16, versículo 33. Ele diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz. Lembra que paz, no original, né, no hebraico, é shalom. Shalom não significa... É porque não tem como a gente traduzir shalom, assim, da maneira como é, né? O tanto de significado que tem a palavra shalom. Então, como os tradutores colocaram paz, mas shalom significa plenitude, contentamento, abundância, grande graça, eu tô cheio, né? Eu tenho tudo nele. Então, shalom tem uma amplitude de significados no original. Então, Jesus está falando aqui, olha, eu falei essas coisas para que vocês tenham shalom em mim, para que vocês tenham contentamento, paz, plenitude, né? Para que vocês sejam cheios, abundantes. No mundo, aí agora vem, né? No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Outras traduções falam, tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Olha, vocês têm tudo para serem vencedores. E eu vou mandar o outro Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo. E ele vai habitar dentro de vocês, coisa que eu não faço, eu, Jesus, né? Naquele momento que ele estava na terra. Mas o Espírito Santo vai capacitar vocês para que vocês sejam tão vencedores quanto eu o sou, quanto eu fui, né? Também a gente vê Paulo falando lá no livro de Romanos 8,16, ele fala o seguinte: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele diz, olha, nós somos confirmados como filhos de Deus pelo Espírito Santo. Aí é possível o Shalom habitar em nós, porque nós temos a convicção, a certeza, quem nós somos? Filhos de Deus. Passamos por aflições? Passamos. Passamos por lutas? Sim, passamos. Angústias? Sim. Tristeza? Também. Mas aí ele vem e o quê? Nos enche de shalom e nós nos alegramos, temos esperança e somos mais do que vencedores. Quando nós estamos enfraquecidos, né? Paulo fala isso em outras partes de suas cartas, que ele passou por muitas dificuldades, né? Sentiu enfraquecido, sentiu fome, passou por naufrágio, quase morreu, doente, foi apedrejado, passou por tantas situações difíceis, mas ainda assim o Shalom de Deus habitava nele. Por quê? Porque ele tinha essa confirmação pelo Espírito Santo de quem ele era, filho de Deus. E aí não tem como sermos derrotados. O Espírito Santo, ele abunda dentro de nós, ele nos
ele nos afoga na graça de Deus, né? Nós somos afogados, nós somos ali submergidos no shalom de Deus. E aí mesmo quando a gente está triste, mesmo quando a gente está atribulado, nós sabemos, somos filhos de Deus, mais do que vencedores, não porque a gente é ufanista e tem mania de grandeza, porque não é o caso, mas em humildade nós somos fortalecidos por causa do Espírito Santo. No Antigo Testamento, porque o Espírito Santo, né, como Deus, ele tá lá, né? Desde o Antigo Testamento, aliás, muito antes, né? Desde sempre, desde toda a eternidade. Mas nós vemos aqui no livro de Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías já está profetizando aqui o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava lá, né? Mas não como agora, de uma forma diferente, né? E ele é profetizado por Isaías e outros profetas também. Só vou ler 2 textos aqui. Isaías 61, de 1 a 4, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Começa com: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu queria ser uma mosquinha, né? Para voltar, para estar lá e ver. Quando Jesus entrou na sinagoga, abriu o rolo de Isaías e leu esse texto, leu Isaías 61, com toda a autoridade, e dizendo que hoje se cumpre este texto, porque Jesus é o ungido do Senhor, né? E o Espírito de Deus repousava sobre Jesus. Meus irmãos, tudo que Jesus fez enquanto estava aqui na terra, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Não foi pelo poder dele mesmo. Ele se submeteu ao Espírito Santo, ao Pai e ao Espírito Santo, em obediência. Ele fala: eu faço tudo aquilo que eu vejo o Pai fazer. E vários textos mostra ele sendo guiado pelo Espírito, levado pelo Espírito para fazer isto ou para fazer aquilo. Então Jesus agiu aqui como homem, porque ele tinha que ser um exemplo para nós, né? E na condição de Deus, embora ele o fosse, mas na condição de Deus, nós não teríamos como imitá-lo, porque a gente não acessa esse nível de poder. Somente a Trindade acessa, porque eles juntos são Deus. Mas Jesus agiu no poder do Espírito Santo para mostrar o quê? Que nós, depois dele, poderíamos também e faríamos coisas maiores, exceto, é claro, né, a cruz, a redenção. Fora disso, faríamos coisas maiores do que ele. Então, eu fico imaginando Jesus ali, né, cumprindo essa palavra, o Espírito de Deus repousando sobre ele para que exercesse o seu ministério. Mas aí ele se foi e enviou o Espírito Santo, que eu vou falar mais sobre isso num outro momento, tá? Sobre o envio do Espírito Santo propriamente dito, né? O Pentecostes. Então aqui eu quero ficar mais na parte do poder dele,
como nós precisamos desse poder, dessa capacitação para vencer o mundo, para vencer nossa carne, a concupiscência da carne, né? O nosso o pecado que nos assedia, o inimigo que está ao nosso derredor. Então nós precisamos desse poder, dessa capacitação, sem qual nós não conseguiremos, não venceremos, né? Então, o Espírito já estava lá no Antigo Testamento, mas de forma pontual, ungindo profetas, capacitando artistas, né, para a construção, para embelezar o tabernáculo e outras coisas mais, mas era muito pontual. Aí depois de Jesus, de Jesus, né, no Pentecoste, o Espírito Santo veio com profusão sobre os filhos de Deus, né, enchendo, entornando mesmo sobre nós. E aí a gente vê o trabalho dele na história, vê a história da igreja, né, na caminhada do povo de Deus a partir do Pentecostes, os próprios discípulos de Jesus ainda bem no iniciozinho, bem naqueles primeiros 30 anos depois que Jesus se foi, né? A igreja estava ainda no início, ainda não era a igreja, eram os discípulos de Jesus caminhando e formando os pequenos núcleos que depois vieram a ser a igreja de Jesus. E nós vemos ali, ó, lembra de Estevão? Foi um dos primeiros diáconos do pequeno povo de Deus ali na Palestina. Estevão foi apedrejado porque ele deu testemunho de Cristo e irritou profundamente os inimigos de Jesus, né? Os inimigos do povo de Deus, os religiosos fanáticos. E Estevão, quando ele estava sendo morto, ele morreu de forma gloriosa. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Por isso é tão importante a gente lembrar Estevão. Muitos outros morreram depois, por causa do evangelho. Mas Estevão foi o primeiro que derramou sangue e deixou as sementes do evangelho. E onde foi que essa semente foi brotar? Paulo de Tarso, exatamente, que estava lá na morte de Estevão e que foi o que mandou matá-lo. E aí Paulo depois é convertido, né? A semente brota. Então Estevão deu a vida e lá na frente Paulo também dá a vida dele. Mas entre uma coisa e outra, muito aconteceu, né? Então nós vemos, como eu já mencionei, a ênfase de Paulo em pregar o evangelho aos gentios, né? Como Paulo trabalhou nesse sentido, pregando a tempo, fora de tempo, como ele diz, incansavelmente, para que o evangelho chegasse a todo o Império Romano, que era o mundo daquela época, é o que eles conheciam, né? O grande alvo de Paulo era pregar o evangelho na Espanha, pensa bem, chegar até a região da Península Ibérica, França. Não existia Espanha naquela época como existe hoje, né? Então, quando Paulo falava assim que queria ir até a Espanha, ele estava se referindo àquele pedaço ali, Espanha, Portugal, parte da França, né? Aquela parte do mundo, que para eles era assim, os confins da terra. E a gente não sabe, né, exatamente até onde Paulo chegou. A Bíblia não fala que ele chegou até lá, fala que ele queria chegar. Mas certo é que o evangelho chegou lá e foi muito além, chegou até nós, chegou até nós. Então, tudo isso por quê? Pela capacitação, pelo poder do Espírito Santo. Ainda lá nos primeiros anos, né? Talvez não tivesse nem 10 anos que Jesus havia morrido e subido para os céus. Nós vemos a história de Pedro e Cornélio, quando Pedro estava resistindo ir e compartilhar o evangelho com gentios, porque a cabeça dele ainda não estava muito transformada nesse sentido, ele não tinha ainda compreendido claramente que o evangelho era para todos. Então, ele teve aquele momento de êxtase que ele viu o lençol baixando com animais imundos e uma voz mata e come, né? Então, ele acordou daquele êxtase e aí ele foi, né, de forma assim sobrenatural, muita coisa aconteceu e ele foi levado até a casa de Cornélio. E aí ele viu
o que? A família de Cornélio recebendo o poder do Espírito Santo de uma forma intensa. E ele falou: puxa vida, se eles recebem o poder do Espírito Santo desse jeito, quem sou eu para negar o batismo? Vamos batizar todo mundo, né? Eles são dos nossos. Mesmo assim, Pedro ainda demorou para entender, demorou um pouquinho, porque Paulo repreende ele lá na frente, né? Ô Pedro, você está pensando o quê, né? Você está com preconceito, você está com preconceito, né? Mas Pedro chegou no lugar onde deveria chegar. E aí o que aconteceu? Ele foi outro mártir. E a gente sabe que não está lá na Bíblia, mas na tradição da história dos pais da igreja, eles dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, como meu Senhor. Então me ponho de cabeça para baixo, né? E foi e entregou a sua vida. Meus irmãos, você acha que alguém faz isso se não for capacitado pelo Espírito Santo para resistir? Não faz, não faz. Nós vemos depois as histórias da igreja primitiva, dali para frente, né? Quantos mártires, quanta luta para fazer o evangelho. Gente, imagina aqui, copiando os manuscritos, fazendo cópias e cópias e cópias, né? Para que a palavra chegasse até nós, para que as cartas de Paulo chegassem até nós, para que o Antigo Testamento chegasse até nós. Nessa época eles já tinham o papiro, que era caríssimo, caríssimo, mas ainda usavam muito o couro de animais para escrever. Vocês têm noção de quanto de pele de animais que gastava para escrever somente o Antigo Testamento? Aqui, ó, uma cultura inútil, tá? Mas eu amo cultura inútil. Só o Antigo Testamento gastava couro de 900 cabras para escrever só, para fazer uma cópia do Antigo Testamento. Uma cópia do Antigo Testamento. Por isso que hoje a gente às vezes não entende, né? Fala assim: nossa, podia ter escrito isso. Por que eles sintetizaram tanto na Bíblia? Por que não contam a infância de Jesus? Por que não contam isso? Por que não contam aquilo na Bíblia? Você tem noção de como era difícil escrever um manuscrito, né? Então fica aí essa culturazinha assim pra gente. Mas voltando aqui, né? O gasto, o esforço para que o evangelho chegasse até nós, o martírio, a entrega que foi, né? Para que nós pudéssemos conhecer. E hoje somos nós os responsáveis a levar adiante essa luz, a levar adiante essa essa lâmpada do Senhor, né? E só é possível pela capacitação do Espírito Santo, que está aí disponibilizado para nós, né? Entregue a nós. Nós temos que chegar, nós temos que falar, né? Como Paulo, o que Paulo diz? Olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. E os crentes da prosperidade, eles usam esse texto como se Paulo estivesse falando assim: nossa, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Não, não tem nada a ver. Sabe por quê? O crente daquela época não tinha essa mentalidade de agora, não. Eles não pensavam dessa forma, nem passava pela cabeça deles. Tudo eu posso. Você lê o texto todo que você vai entender. Lê as cartas de Paulo que a gente vai entender. Eu posso passar privação. Eu posso passar fome, se for preciso. Eu posso passar necessidade. Eu posso passar por doença, se for necessário, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece, naquele que me capacita, naquele que me empodera, naquele que me enche de shalom. E o shalom, lembra o que eu falei? Shalom é o quê? Plenitude. É a alegria transbordante. É a certeza da filiação em Deus. É a certeza do futuro. Shalom é a alegria plena que transborda, como Jesus fala, né? Rios de água viva fluirão do seu interior, né? Rios de água viva transbordarão de dentro de você, porque em você habita o Shalom de Deus.
E meu irmão, o Shalom é a capacitação, é o poder do Espírito Santo para atravessar os nossos dias maus, com brilho nos olhos, com alegria no coração, sabendo que nós alcançaremos vitória. E a nossa vitória não é simplesmente nossa, mas é a vitória do Evangelho, é a vitória de Jesus Cristo, é a vitória do Espírito Santo que habita em nós. Ou, se você não ficar cheio de alegria, de expectativa, quando você recebe esse entendimento, essa revelação, nada mais vai alegrar o seu coração, porque não tem coisa que alegre o nosso coração. As coisas nos dão conforto, nos dão um bem-estar passageiro e tudo bem, mas elas não são nada diante da plenitude do Espírito Santo e do seu poder em nós. Oh, Deus te abençoe, viu, meu irmão? E aguarde, porque semana que vem tem mais.